Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Dominical na Revista dos Adultos, que estamos estudando sobre a Igreja, o Corpo de Cristo. Hoje é a lição 9, que será ministrada no dia 3 de março de 2024. O título é O Batismo, a primeira ordenança da Igreja. O texto áureo, verdade prática, a leitura diária e mais alguns outros conteúdos estarão na descrição do vídeo. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela Igreja. O batismo é a primeira ordenança, a segunda é a ceia do Senhor, que será o conteúdo da próxima lição. Da lição número 10, vamos estudar a ceia do Senhor. A leitura diária, vamos ler apenas o dia e o título. As referências estão na descrição do vídeo. Segunda, o batismo é uma prática cristã, é uma ordenança de Jesus Cristo. O batismo é para quem crê verdadeiramente em Cristo. Na quinta-feira, batizando os verdadeiramente convertidos. Na sexta, identificados com Cristo. E no sábado, testemunho público da fé. Esses são os temas das leituras bíblicas. As referências estão na descrição do vídeo. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 6, versículos 1 ao 11. O texto bíblico diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está uma das simbologias do batismo. Quando você afunda na água, é afundado na água, você está sendo sepultado, morto para o pecado, morto para a velha vida. E quando você ressurgiu, quando você levanta da água, simboliza a sua ressurreição. Agora você está vivendo para Cristo. Objetivos da lição: pontuar os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo, explicar o símbolo e o propósito do batismo, esclarecer a fórmula e o método do batismo. Motivação: o batismo é a declaração pública da alma que abraçou a verdade do Evangelho. Por isso, seu símbolo mais eloquente é o da alma que foi sepultada para o mundo e seus valores e ressuscitou para Deus a fim de andar em novidade de vida. Foi o que nós comentamos agora
a respeito dos versículos 10 e 11. Aplicação da lição. O batismo é um símbolo que nos relembra de uma vida integralmente dedicada a Cristo. É uma imagem poderosa para que o nosso relacionamento com Cristo seja muito mais profundo, intenso e edificante. Agora vamos entrar na lição. A palavra-chave da lição é o batismo. Comentário. Introdução. Nesta lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. Todos praticavam o batismo. É uma prática, portanto, de grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Número 1. Pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. 1.1. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo, como sacramento, é um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Então, nós sabemos que o batismo ele não é necessário para a salvação. O verdadeiro cristão, a pessoa que experimentou uma conversão verdadeira, sincera, genuína, ele deseja ser batizado, porque ele quer cumprir a ordenança de Jesus e também porque uma pessoa, quando ela é batizada, ela é introduzida naquela igreja local e ali ela vai poder participar da ceia do Senhor, ali ela vai poder, depois de um determinado preparo, ela vai poder assumir um cargo na igreja, vai poder desenvolver atividades na igreja. Então, todo cristão que experimentou o novo nascimento, teve uma experiência real de salvação com Jesus, deseja ser batizado. Então, essa é a primeira questão. Mas o batismo não salva. Se você vai orar por uma pessoa enferma lá no hospital, aquela pessoa se converte, aceita Jesus e morre sem ser batizada, ela está salva, porque só Jesus é que salva. Fora de Jesus não há salvação. Só em Jesus nós temos a salvação e a vida eterna. Então, mas uma pessoa genuinamente convertida, ela vai desejar batizar. O ladrão da cruz, ele foi salvo por Jesus sem batismo, recebeu o perdão ali na hora e foi batizado e foi salvo, Item 2. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Esse texto faz parte da grande comissão. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo, a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele.
E outra coisa importante para dizer aqui é que o batismo não lava os nossos pecados. É Jesus, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Número 3. O batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona, o Agostinho de Hipona, está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Marcos 16:16. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Por causa disso, não se batiza criança, nós apresentamos criança, né? Jesus foi apresentado por Simeão. Então a gente faz a apresentação de crianças, consagrando aquela criança a Deus. É a consagração daquelas crianças, dos bebezinhos, né, a Deus. Também existe uma colocação de que o batismo de crianças era como que fosse assim para substituir a circuncisão, né? Que as crianças judias, a partir do 8º dia, elas são circuncidadas. E ali essa ideia de que batizar a criança ia substituir a circuncisão. Então existe também essa colocação, que também não é pertinente. Não se batiza criança. A Bíblia não tem essa fundamentação. De acordo com a doutrina bíblica, com a doutrina dos apóstolos, não se batiza criança. Sinopse 1. O batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos. A ordenança do batismo. A ordenança do batismo nas crianças tem feito parte da prática cristã. A ordenança do batismo nas águas tem feito parte da prática cristã desde o início da igreja. Era tão íntima da vida da igreja primitiva que F.F. Bruce comenta: a ideia de um cristão não batizado realmente sequer é contemplada no Novo Testamento. Existiam, na realidade, alguns ritos batismais similares, já antes do cristianismo, inclusive entre algumas religiões pagãs e a comunidade judaica, para os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Os gentios convertidos ao judaísmo. Os prosélitos eram os gentios convertidos ao judaísmo. Havia os batismos cerimoniais. Então, esses gentios convertidos ao judaísmo participavam de batismos. E também muitas religiões pagãs também tinham o batismo, mas não com o significado que nós temos na doutrina bíblica, na doutrina dos apóstolos, na doutrina cristã. Mas é interessante sabermos que o batismo ele não começou com João Batista. Já nas religiões pagãs existia batismo, com outro significado, mas existia, inclusive no judaísmo, com os prosélitos, que eram os gentios convertidos. Lá em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, ali fala sobre os prosélitos, ali menciona os prosélitos. Então, quando você ler agora Atos capítulo 2, você vai lembrar que prosélitos eram os gentios convertidos ao judaísmo. É importante gravar essa referência, porque essa prosélitos a gente vai sempre ler. Então, qualquer texto, qualquer estudo bíblico, você vai ler sobre prosélitos em Atos dos Apóstolos, estudos de evangelismo. Então, você esbarrou com essa palavra, prosélito, você já sabe o que significa. São os gentios que se converteram ao judaísmo.
Antes do ministério público de Jesus, João Batista enfatizava um batismo de arrependimento àqueles que desejassem entrar no prometido reino de Deus. A despeito de algumas semelhanças com esses vários batismos, o significado e o propósito do batismo cristão vai além de todos eles. Cristo estabeleceu o modelo para o batismo cristão quando ele mesmo foi batizado por João no início do seu ministério. Posteriormente, ordenou que seus seguidores saíssem pelo mundo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo, portanto, instituiu a ordenança do batismo, tanto pelo seu exemplo quanto pelo seu mandamento. É bom memorizar, né? O batismo de Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 3. E ali, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba, e do céu veio uma voz que disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Ali nesse episódio, nessa passagem bíblica, nós vemos a presença da Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Número 2, o símbolo e propósito do batismo. Eu fiz um resuminho aqui, que eu já quero adiantar, só em termos didáticos, né? O batismo, declaração pública da sua fé. A pessoa que batiza, ela está declarando publicamente a fé dela em Cristo Jesus. Eu vou ver se eu coloco na descrição do vídeo também esse comentário aqui. Simboliza o sepultamento do velho homem e a ressurreição do novo homem, que vai ter uma vida com Cristo. E o ingresso do batizado no corpo de Cristo, ali no caso também na igreja local, agora poderá participar da ceia do Senhor e, tendo devido preparo, assumir cargos e funções da igreja. Nós já consideramos isso. Olha a importância do batismo. Declaração pública da sua fé, simboliza o sepultamento do velho homem e a ressurreição do novo homem, que nasce agora para viver a vida em Jesus, e é um meio que você é ingressado no corpo de Cristo, e ali no hall de membros de uma igreja local, e você vai participar da ceia do Senhor, vai ter os direitos de membro e vai poder assumir, tendo o devido preparo, né? Você vai poder assumir algum cargo na igreja. É bom ter em mente tudo isso que diz respeito ao batismo. Item 2, o símbolo e propósito do batismo. Símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo, como eu disse. Na hora que você vai emergir da água, vai sair da água, há uma identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses. O texto bíblico diz assim, em Colossenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. A velha vida foi sepultada quando você foi imergido, afundado na água. E quando você levanta, você agora nasceu para uma nova vida em Cristo. Número 2, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir a Jesus, pessoas que tomaram mesmo a decisão de seguir a Jesus.
Nós vamos falar daqui a pouco a respeito da preparação para o batismo, e que na época da igreja primitiva, da igreja do Novo Testamento, não havia essa preparação. E nós vamos esclarecer por quê. Amém? Vamos continuar aqui no número 3. Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Esse é vencido quando se anda no Espírito. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estes estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Então é preciso que haja essa decisão firme para prosseguir na caminhada depois do batismo. Sinopse 2. O batismo em águas simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público da fé. O propósito do batismo. O batismo indica que o crente morreu para o velho modo de viver e entrou na novidade de vida mediante a redenção em Cristo. O ato do batismo nas águas não leva a efeito essa identificação com Cristo, mas a pressupõe e a simboliza. Simboliza. O batismo, portanto, simboliza a ocasião em que aquele antes inimigo de Cristo faz sua rendição final. O batismo nas águas também significa que os crentes se identificaram com o corpo de Cristo, a igreja. Os crentes batizados são admitidos na comunidade da fé e, com sua atitude, testificam publicamente diante do mundo sua lealdade a Cristo, juntamente com o povo de Deus. Aqui agora que eu quero chamar a atenção, dar um destaque interessante. Olha só. Essa parece ser uma das razões principais porque os crentes neotestamentários eram batizados quase imediatamente após a conversão. Aqui nós estamos falando da igreja apostólica. A igreja apostólica é aquela igreja do Novo Testamento, é aquela igreja com os apóstolos. Então, a igreja apostólica, a igreja primitiva, a primeira fase da igreja primitiva é a igreja apostólica, que tem os apóstolos no Novo Testamento. Tiago, João, ali o livro de Atos, ali era a igreja apostólica. Ali não havia uma preparação para o batismo. As pessoas, como disse aqui o comentarista, quase que imediatamente após a conversão, as pessoas eram batizadas, igual aconteceu com o eunuco. Aqui no próximo parágrafo, o escritor diz o porquê. No mundo hostil à fé cristã, olha só, no mundo hostil à fé cristã, era importante que os recém-convertidos tomassem posição lado a lado com os discípulos de Cristo e se envolvessem imediatamente na vida total da comunidade cristã. Então, a igreja primitiva apostólica, ela vivia num mundo hostil. A palavra hostil, ela vem do latim hostilis e significa inimigo. Hostil significa inimigo. Quando uma pessoa tem um comportamento hostil com outra pessoa, é que essa pessoa ela não foi nada amigável, né? Então, hostil tem essa ideia. No latim, hostil significa inimigo. Olha o que diz aqui, ó, no mundo hostil à fé cristã, mundo hostil à fé cristã, um mundo inimigo à fé cristã. Eu preparei aqui uma anotação também sobre isso. Por que o mundo estava hostil à fé cristã? Por quê? Havia hostilidade e perseguição por causa dos judeus. Os cristãos eram perseguidos
por causa dos judeus. Os judeus, o judaísmo, né? Os judeus perseguiam os cristãos. Onde Paulo ia, ele apanhava, era perseguido. Então nós vemos que os judeus, eles perseguiam a igreja primitiva. Então, outra característica hostil desse mundo. A hostilidade e perseguição por causa dos judeus, hostilidade e perseguição por causa dos romanos. Por quê? Porque quando os cristãos se convertiam, eles não reconheciam o imperador romano como divindade e não adoravam mais o imperador romano. Agora, para eles, o Kyrios, né? Kyrios é uma palavra em grego que significa Senhor. E esse Kyrios, que significa Senhor, essa palavra era usada quando era atribuída divindade a alguém. E o único Kyrios que tinha era o imperador romano. Aí depois Pedro começou a pregar Jesus Cristo Kyrios. Jesus Cristo Kyrios, Senhor Jesus Cristo, atribuindo também a divindade a Jesus, né? Então agora não era só o César que era Kyrios, agora Jesus também era Kyrios, ele era o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, porque Kyrios significa Senhor, o Senhor Jesus, em grego, o Senhor Jesus, ele era adorado pelos cristãos e agora os cristãos não adoravam mais o Império Romano, o imperador romano. Aí o que acontecia? Isso era um crime de Estado, punível com a pena de morte. Por isso que muitos cristãos foram para a arena, outros eram crucificados, eram mortos. Por quê? Paulo mesmo foi decapitado. Por quê? Porque eles estavam num mundo hostil à fé cristã. Os cristãos não compravam mais ídolos e artigos religiosos. Vai lá em Atos capítulo 19, vê lá o episódio de Demétrio, que fazia nichos de Diana, nichos de prata, né, de Diana, e ele estava reclamando que estava abalando o comércio, a economia desse ramo de comércio de artigos religiosos estava sendo impactado porque muitas pessoas estavam se convertendo ao Senhor Jesus e agora eles paravam de comprar artigos, os artigos religiosos, as imagens, os nichos de Diana. Então as pessoas que mexiam com essa parte, os cristãos ficavam antipatizados com eles, eles não gostavam dos cristãos. Os cristãos não participavam das festas pagãs, isso gerava antipatia também. Os cristãos não serviam o exército romano, olha só. Os cristãos, eles não eram professores, porque o cristão, para ser professor, ele teria que ensinar a cultura romana, ele teria que falar sobre os deuses romanos. Então um cristão jamais seria professor em Roma. Olha só como os cristãos, e outras coisas também, e olha só como os cristãos, eles se separavam daquele mundo. Então eles viviam num mundo hostil. Por causa disso, eles tinham que ser batizados logo, não tinha mais aquela condição de esperar, né, para participar de um treinamento, mesmo porque não tinha. Aí a igreja apostólica, né, até o ano 100, mais ou menos no ano 95 depois de Cristo, João recebeu a revelação do Apocalipse na ilha chamada Patmos. Aí depois já vem para o segundo século, aí vem os pais apostólicos, os padres da igreja. Não confunda esses padres da igreja com o sacerdote católico. A igreja católica surge lá no quarto século. Nós estamos no segundo século. Os padres da igreja, os pais da igreja. Os primeiros padres da igreja foram os padres apostólicos. Por quê? Porque eles foram discípulos dos apóstolos. Muitos desses padres apostólicos conviveram com João, conviveram com Pedro, conviveram com Paulo, e eles deram continuidade no segundo século à igreja, né? A igreja primitiva, mas agora não era mais a igreja apostólica, mas os pais da igreja que sustentavam a fé naquele momento, eles eram chamados de pais apostólicos, os pais da igreja ou padres da igreja apostólicos, porque eles tiveram contato com os apóstolos.
Então, ali naquele período ali do ano 100, um pouquinho, naquela transição do primeiro para o segundo século, o cânon bíblico do Novo Testamento foi fechado. Ele foi fechado. Os livros que nós temos no Novo Testamento. E então começaram as doutrinas. As doutrinas começaram a aparecer. Então, a partir do segundo século, a igreja primitiva, para a pessoa ser batizada, ela era batizada só na Páscoa. E ela passava esse tempo todo sendo treinada, discipulada, para poder descer as águas do batismo. Por quê? Porque agora ela tinha o quê? Agora tinha uma doutrina. Agora ela tinha que aprender aquela doutrina do Novo Testamento. Então essa também é uma das razões. Além do mundo hostil que as pessoas viviam na época da igreja com os apóstolos, né, do Novo Testamento, tem essa questão também, que não havia ainda uma doutrina fechada, não havia os evangelhos escritos, as epístolas paulinas, não estava tudo já compactado no Novo Testamento, no cânon do Novo Testamento, como aconteceu a partir do segundo século. Aí, com aquelas doutrinas bíblicas, os cristãos, a partir do segundo século, uma vez por ano desciam as águas batismais na época da Páscoa, e eles passavam aquele ano todo ali treinando, aprendendo a palavra de Deus para poder descer as águas do batismo. Agora, concluindo o texto aqui, talvez um dos motivos por que o batismo com água não ocupa mais o lugar de destaque em muitas igrejas seja por estar tão frequentemente separado do ato da conversão. O batismo é uma consequência de uma verdadeira conversão. Não pode batizar rapidamente, de qualquer jeito. A pessoa tem que ter uma conscientização do que é o batismo. O batismo é mais que ser obediente ao mandamento de Cristo. Relaciona-se com o ato de se tornar seu discípulo. Número 3, a fórmula e o método do batismo. Fórmula trinitária do batismo. Mencionamos, né, que lá no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu como pomba, e uma voz disse: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi." A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é a presença da Trindade. Aqui também nós vemos na fórmula de batismo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vê como que Jesus ele confere a mesma autoridade. A mesma autoridade do Pai, o Filho tem, e a mesma autoridade do Pai e do Filho, o Espírito Santo tem. Olha só. Então aqui não existe uma hierarquia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe uma hierarquia. Entenda isso, não existe uma hierarquia. Mas existe aqui uma colocação das três pessoas da Trindade. Cada uma tem uma função. Uma delas, por exemplo, o Pai enviou o Filho enviou o Espírito Santo, né? Mas esse aí é estudo, é estudo sobre a Trindade divina na teologia sistemática. Vamos agora concentrar aqui no texto. Número 1, fórmula trinitária do batismo. A fórmula e o método do batismo. Item 3. 3.1, fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos: "Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Mateus capítulo 28, versículo 19. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas com uma só essência. Deus é triuno, trino em personalidade, uno em divindade. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A doutrina da Trindade, ela foi revelada no Novo Testamento. Amém? A Trindade, ela foi revelada no Novo Testamento. Número 2, fórmula herética do batismo.
Por que no Novo Testamento? Uma das razões, segundo os teólogos, é o seguinte: o povo de Israel, nós sabemos bem, né, pela história do Antigo Testamento, vivia no meio de povos pagãos, povos idólatras. Então, se a Trindade fosse revelada no Antigo Testamento, o risco que Israel teria de adorar três deuses, né, adotar uma forma de triteísmo, seria muito grande, porque ele era influenciado com a idolatria dos outros povos. Então Deus preservou, e a revelação da doutrina da Trindade veio só no Novo Testamento com Jesus Cristo. Essa é uma informação histórica, né? Segundo os teólogos, Deus preservou o povo de Israel de cometer esse erro, né? Do triteísmo, por exemplo. Aí no Novo Testamento é que se revela a Trindade. A Trindade é uma doutrina revelada no Novo Testamento. Ela está implícita no Antigo Testamento em algumas passagens, mas ela é revelada no Novo Testamento. Mas como eu disse, é um estudo sobre a Trindade, o que não é o caso aqui agora. Número 2, fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana, como em Atos capítulo 2, versículo 38 e 19, versículo 5. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Ao que nós ouvimos Jesus falar que em meu nome farão coisas maiores, não é verdade? Então, ali tudo que a gente faz é em nome de Jesus. Então, é na autoridade do nome de Jesus que eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Número 3, imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios na prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. João batizava onde havia muita água. Sinopse 3. A fórmula trinitária do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conclusão. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Identificamos com Jesus, né, pela morte e ressurreição. Simbolicamente, nos tornamos pública a nossa fé cristã e somos inseridos no corpo de Cristo, né, na igreja local. Vamos poder participar da ceia do Senhor, vamos poder, sendo preparado, assumir um cargo na igreja, desempenhar funções na igreja. Revisando o conteúdo, 5 perguntas e respostas que também estão na descrição do vídeo. Número 1. Explique o significado da palavra sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Número 2. De acordo com a lição, qual é o ensino bíblico sobre o batismo?
O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Número 3. O que o batismo simboliza? O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Número 4. Qual é o propósito do batismo? No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Número 5. Quais são a fórmula e o método bíblico do batismo? A fórmula do batismo é trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O método de batismo é por imersão em águas. Vocabulário: estorvar. Aqui o versículo, que Jesus disse sobre as crianças, Não estorveis, não os estorveis. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Estorvar, importunar, incomodar, embaraçar. Modalismo, doutrina herética que nega a existência das três pessoas da Santíssima Trindade na fé cristã. A gente fala Santíssima Trindade, Trindade excelsa, Trindade divina, São pelo menos esses três modos que a gente tem para nos referirmos à Trindade. Compartilhe esse estudo com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a Palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.